Se alguém não conhece, vai ter que conhecer. Domingo na igreja que eu falei, ai, podia ser essa música aqui. Eu não lembro mais. Não lembra mais? Preciso olhar Tem que anotar. no vídeo qual que é. Tem que fazer o correio gospel elegante. Tem que fazer um correio gospel elegante. Graças a Deus, tá? Só que nesses dias eu tenho ficado pensando, né, que assim, quando a gente liga a TV, às vezes você vai assistir um jornal, você vai ouvir um podcast, alguma coisa assim, as notícias são tão trágicas, né? É tão... Às vezes eu fico procurando, deixa eu ver se nesse canal aqui vai ser diferente. Hoje de manhã eu estava na clínica esperando a terapia, fiquei na clínica e a menina colocou lá. Deixa eu ver um pedaço, fazia tempo que eu não assistia, deixa eu ver um pedaço do Bom Dia São Paulo. Nossa Senhora. Meu Deus! As pessoas hoje de manhã em São Paulo, dentro de um trem lotado, explodiu o vagão, pegou fogo. Eu só ouvi. Uma confusão, falei sim. Para as outras linhas, não foi praticamente. Cara, imagina, o sujeito acordou 4 horas da manhã. Pega o trem daquele. Pega o trem. Explode. E aí o trem explode, o vagão pega fogo, aquela aflição e bate, quebra tudo. Sai pela porta de emergência, a galerinha, eu tô olhando pra ti aqui pensando, imagina você andar 4 km e o teu salto é confortável. Teve mulheres e homens, idosos, enfim, que andaram 4 km pela linha do trem, né? Até chegar numa estação onde eles pudessem... Eu não consegui, assim, me aprofundar muito, mas peguei parte ali, assim. Falei, Senhor, meu Deus, tem misericórdia, né? Tem misericórdia. Não, é só coisa assim. Eu acho tão bizarro. Você vê cada notícia bizarra. Eu estava vendo uma pessoa caiu no Japão, caiu do 24º andar, caiu em cima de uma menina que estava passando na rua, a menina morreu. E o cara não? O cara estava em estado gravíssimo. Amortecer, né, a queda. É bizarro como você vê isso. É bizarro, você andando. Naquela hora, naquele momento. É igual no viaduto do chão antigamente. O povo se matava e matava quem estava Matava quem embaixo. estava lá embaixo. É verdade, o viaduto do chá passou, teve que passar por um período do nesse... céu, é muito bizarro isso. O povo se jogava e matava alguém. Então, a Bíblia tem algumas passagens que eu acho muito interessante, né? No Velho Testamento dizia que o povo de Israel, quando estava ali no meio de uma batalha, quando os adversários estavam prevalecendo sobre eles, olhavam para o monte ali, Moisés, os braços de Moisés estavam levantados, Israel prevalecia, né? Eu acho assim, uma figura, né? Arão ficava lá levantando a mão, vem cá, José, levanta o outro braço dele, que ele já não está mais aguentando e tal. Eu tô pensando que ele ia pôr uma pedra, né? Pra segurar os braços dele. Exato, chegou uma hora que o negócio foi ficando, né, tão intenso, a batalha era tanta que até as forças dele... Isso nos remete, né, a pensar que nós temos que olhar para a cruz, nós temos que olhar para Jesus. Né? A gente precisa olhar para Ele, porque o salmista também já escreveu, olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? Salmo 121, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele não deixará vacilar os meus pés. E a gente precisa se apegar nessas promessas, a gente precisa olhar, ter os nossos olhos assim em Jesus. A gente precisa olhar para o alto, né? Lá em Mateus, lá no finalzinho, os últimos textos de Mateus, diz que erguendo eles os olhos a ninguém viram, senão unicamente a Jesus, quando ele estava sendo levado de volta para a sua morada celestial. Né? Então, se a gente ficar olhando para as coisas deste século, se a gente ficar olhando para as coisas deste mundo, é na política, é na saúde, é na segurança, nos transportes, Então, assim, a gente precisa separar do nosso tempo um tempo intencional para olhar para Jesus, para olhar para a sua bondade,
olhar para a sua formosura, para olhar para a sua misericórdia, para cantar, para adorar. A gente precisa separar tempo no nosso dia para isso. Senão a nossa alma adoece, a gente fica, sabe, contaminado por esses ventos de tamanha, assim, sabe, coisa ruim, de tantas coisas assim que a gente olha e se fala assim, meu, de onde veio isso? Quem foi que plantou essa notícia? Mas é a perversidade humana a cada dia, sabe, assim, fazendo coisas que você fala, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Então, que eu e você possamos olhar para a cruz, né? Hoje eu... Essa música, eu fiquei hoje com esse cântico no meu coração pra gente cantar hoje, sim? Ah, legal. A gente cantar essa canção e que durante o seu dia você se lembre disso. Olhe para a cruz. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Ainda bem que a obra é dele, né? Ainda bem que ele nos atraiu. Ele nos atraiu. A Bíblia diz que quando Cristo foi levantado na cruz, ele atraiu a todos. Todos foram nele atraídos. É o texto de João. Todos foram neles atraídos. E tudo se fez novo. Talvez você esteja passando por tribulações, por adversidades, mas eu quero dizer para você que em Jesus, está escrito em 2 Coríntios 5,17, todas as coisas são novas. Amém. Em Jesus. É nele, por intermédio dele, que temos redenção, que temos esperança, que temos renovo, porque o seu amor dura para sempre. Amém. Seu amor leal dura para sempre. E aí por isso nós podemos adorá-lo, podemos cantá-lo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Sim, Paizinho querido, nós te louvamos nessa noite. Adoramos o teu nome, porque tu és Senhor. Sobre todo tu és Senhor. Nada foge do teu controle. Nós bendizemos o teu nome, nos reunimos nessa noite, nesse lugar, porque sabemos que tu és Deus e além de ti não há nenhum outro pelo qual importa que sejamos salvos. Muito obrigado pela tua salvação, pela tua bênção, pela tua dádiva de termos nos tornado filhos teus, adotados em Cristo Jesus, por meio de quem nós oramos agradecidos.
Amém. Amém. Que é o profeta da noite. O profeta da noite. Profeta tá mais bíblico impossível, né? Boa noite, irmãos. Boa noite. Uma bênção e uma alegria poder compartilhar sempre a reflexão. Amém. Eu queria começar com uma pergunta, né? Eu acho que vocês já repararam muitas vezes que dentro, né, da nossa vida, quando a gente analisa o cristão e o não cristão, muitas vezes às vezes os dois podem estar fazendo a mesma coisa, só que interiormente a sua condição pode ser diferente, né? A sua motivação pode ser diferente. De fato, quando a gente pensa, por exemplo, no trabalho mesmo, né? Quando a gente analisa alguém que não é cristão e pode estar se dedicando para conseguir dinheiro, pode estar, né, se dedicando para conseguir realizar os desejos que tem no coração, e às vezes até egoísta de certa forma. Mas quando a gente analisa o cristão, ele está trabalhando para o seu Senhor, né? Ele reconhece que tudo aquilo que ele faz é para Deus. E de fato, ele tem esmero naquilo que ele aplica, né? E pensando um pouco sobre essa diferença que acontece, né? Essa mudança interior, e essa diferença entre o que seria o crente e o descrente, eu queria que a gente pudesse refletir no Salmo de número 1. Eu queria que a gente pudesse ler esse texto numa leitura dinâmica aqui, né? Cada um lendo um versículo. Pode começar. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu devido fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Por isso os ímpios não resistiram do julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. E pensando nesse texto, né, eu separei 3 perguntas para guiar um pouco a nossa reflexão. E dividindo a reflexão em 3 partes. Eu queria primeiro analisar o versículo 1 e 2, lembrando que esse salmo ele tem esse jeito introdutório mesmo. É um dos poucos salmos que a gente tem de sabedoria e que de fato ele inteiro está composto de diversos contrastes, né, entre o justo e o ímpio, né? A gente percebe logo no começo em que ele apresenta um homem, mas esse homem então vai sendo detalhado conforme o passar dos versículos, e a gente entende que esse homem é o justo e o ímpio também é apresentado, né, como esse que perece, como esse que é paia. É interessante a gente pensar que ele é bem-aventurado, o que indica um bem-estar em todas as áreas da vida do justo. E que ele primeiro é descrito como alguém aquilo que ele evita, né? Então nós vemos 3 verbos assim que são gradativos, né? Que estão mostrando pra gente aquilo que o justo evita. Ele não anda, né? Ele não se detém e nem se assenta. Então a gente vê uma certa, né? Verbos que vão gradativamente demonstrando aquilo que o justo não faria. Então
ele não se assentaria na roda. Se assentar na roda seria como tomar parte, de fato fazer parte daqueles que são denotados como escarnecedores, aqueles que não, que de fato são pecadores e se mantêm no caminho dos pecadores, né? Alguém que tem prazer no pecado, em outras palavras. Mas ele não é descrito só por aquilo que ele evita, ele é descrito a partir do versículo 2 com algo muito mais importante, né? A gente vê a palavra antes aqui indicando aquilo que o que é primordial para ele, né? Aquilo que ele considera como o mais importante. E de fato ali nós temos a descrição que o prazer do justo está na lei do Senhor. E pensando nisso, a minha primeira pergunta essa noite, para mim e para você, é: onde está o seu prazer? E na prática, né? Quando a gente pensa sobre prazer, eu quero que você pense na sua semana, né? No dia a dia, onde está o seu prazer? Onde você tem repousado a sua alegria, o tempo que você tem gasto de fato, onde eu e você temos realmente, podemos dizer que o nosso prazer está e muitas vezes nosso prazer está em conquistas que a gente tem, muitas vezes o nosso prazer está em gastar tempo com nós mesmos, né? Muitas vezes no celular e com entretenimento, talvez exagerado. Muitas vezes o prazer também está no pecado, em algum tipo de pecado. Mas o nosso prazer, como o texto nos ensina, nosso prazer deve estar na lei do Senhor. A lei do Senhor aqui, no original, é a Torá, e ela indica, na verdade, os primeiros 5 livros de Moisés, e também os livros do Saltério, aqui dos Salmos, que também é dividido em 5, uma forma de espelhar isso. Mas o sentido principal aqui é entender que a lei do Senhor tem a ver com a instrução que Deus nos dá. Tem também a ver com as bem-aventuranças que Ele nos ensina e também lições importantes como louvar a Deus em meio à adversidade. São coisas que a gente aprende dentro da palavra de Deus. E Romanos 7:12 nos diz também que a lei, eu separei aqui, para não gastar muito tempo. Mas Romanos 7:12, né, o apóstolo Paulo está numa reflexão sobre a lei. Ele vai dizer que, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Ele está no meio da reflexão em que a lei é apresentada então como algo que Deus criou, é algo bom, é algo santo e justo. E o pecado que habita em nós vai subverter o propósito da lei, né? Quando Deus cria a lei, Ele pensa como algo bom para a gente seguir e de fato aplicar e ser, né, bem-aventurado nisso, mas o pecado que está em nós subverte isso. Então a lei vai dizer não cobice e o nosso pecado que habita em nós vai falar assim, não, eu vou cobiçar, né? É como uma criança que, né, você fala assim, para não meter o dedo ali na tomada e a criança vai lá. Então, mas de fato a gente sabe que a lei do Senhor, a palavra de Deus, é boa, santa e justa. Isso também nos mostra que se a lei, né, se as escrituras são assim, o autor das escrituras também é. De fato, ele mesmo é santo, justo e amoroso, no sentido que ele cria a lei pensando em nos proteger, ele cria pensando no nosso bem, acima de tudo. E pensar sobre a lei, pensar sobre Deus, de fato essa meditação significa investir tempo. O texto também nos diz que é de dia e de noite. Logo, essa meditação é contínua e implica aqui investir tempo com o Senhor, com as Escrituras, se relacionando com Ele através delas,
porque quando a gente medita, né, por exemplo, sobre não cobiçar, a gente não fica pensando assim, não cobiçar, não cobiçar, não cobiçar, não cobiçar, como se isso fosse a meditação. De fato, a nossa meditação sempre vai apontar para Deus. Então, quando a gente vai pensar não cobiçar, a gente vai começar... Por que não devo cobiçar? Né? Por quê? Porque Deus é bom, Deus me sustenta e logo não preciso cobiçar. Cobiçar tem a ver com querer algo que eu não preciso. Talvez algo a mais, ou então algo que você já tem, né? Vamos supor, né, no caso de cobiçar a mulher do próximo. Então, você quer algo além daquilo que você necessita. Então, assim, cobiçar, pensar sobre a lei vai nos fazer lembrar que, por exemplo, Deus nos sustenta. E eu não preciso cobiçar. Então, todo tipo de meditação a respeito da lei do Senhor vai nos fazer lembrar quem é Deus. E vai nos fazer também adorar Ele dessa forma. Logo, onde está o nosso prazer? Nosso prazer deve estar em Deus, na Sua palavra. Nós devemos se alegrar e, de fato, ter entusiasmo com Deus ao pensar quem Ele é. E a partir do momento que a gente medita e pensa, nós estamos com Deus. Nosso prazer está em Deus. Seguindo aqui para os versículos 3 e 4, novamente nós vemos um contraste, né? No versículo 3 a gente tem uma descrição do justo, no versículo 4 a gente tem uma descrição ali a respeito do ímpio. E o justo agora ele é comparado a uma árvore que está plantada junto a correntes de água que o sustenta, né? Não só isso, como também o faz gerar frutos. E caminhamos então para a segunda pergunta, que é: onde está o seu sustento? E de novo, pensando na prática, né? Onde está o meu sustento? O meu e o seu sustento? Eu acho que a maioria das vezes quando a gente pensa em sustento, a gente pensa em duas coisas. Primeiro a gente pensa no sustento material. A gente começa já a pensar que o sustento tem a ver com a quantidade monetária, com os bens que a gente tem, quanto eles vão durar. E uma segunda coisa que a gente pensa é que esses bens estão alinhados com o nosso próprio esforço, né? E eu costumo pensar assim que a gente às vezes conhece assim, alguns jovens assim, de 20 anos, 19 anos, bem novos assim, que é muito naquela ânsia assim, não, porque eu sou independente, porque eu vou lá, eu vou resolver, eu vou fazer e pronto. E você vê muito essa confiança demais em si mesmo, né? Naquilo que sente, naquilo que de fato, né, no próprio esforço. Não, eu vou conseguir porque, né, depende de mim. Só que existe um texto para ajudar a gente a pensar o que é de fato sustento, que está em João 4, 31 a 34. Se alguém puder ler, por gentileza. Esse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém. Esse texto aqui vai mostrar que a gente é como os discípulos, né? A gente vai ter assim, Jesus trouxe alguma coisa, pegou algum salgadinho, alguma coisa assim, né? Trouxe um misto quente de casa, não falou pra ninguém. Não falou pra ninguém, tá com alguma coisa aí, né? Mas Jesus nos ensina, de fato, qual o verdadeiro sustento, né? Qual que é a comida que ele se alimenta? E a comida que ele se alimenta é fazer a vontade de Deus.
E fazer a vontade de Deus implica em conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus implica em gastar tempo com Ele, gastar tempo com a sua palavra. Em outras palavras, fazer a vontade de Deus tem a ver com estar com Deus. Então, o nosso sustento também tem que estar em Deus. O justo é sustentado pelo próprio Deus, né? Será que uma árvore tem controle sobre a corrente de água que passa, né, sobre ela? E a gente deve sempre se lembrar que, assim, Deus é o Criador da vida. E se algo de fato está vivo, é porque Ele permite. Se algo de fato respira, é porque Ele sustenta. Não só isso, como Deus também faz nova todas as coisas, né? Deus cria sustento onde não é. Né? Tem o texto em Isaías 43, 18, que diz assim, né? Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerem as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho do deserto e rios nos ermos. Deus também faz coisas novas, então, se de fato o sustento que nos preocupa, Deus pode fazer algo completamente novo, que nos sustenta, independente do que a gente pense, ou do que a gente sinta. Não só isso também, como a gente vê uma folhagem que não murcha. E aqui, eu também me lembro do Salmo 23, que diz assim, né, no versículo 2 e 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele é um Deus também que restaura o vigor, né? Refrigera a alma. Logo, a folhagem não murcha, porque Ele não permite. E além disso tudo, Deus também nos dá a possibilidade de gerar frutos. Não só nos dá frutos, como também cria frutos em nós. Como Gálatas 5, 22 vai nos dizer. Se alguém puder ler, por favor. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém. De fato, Ele cria fruto em nós. Né? E como o texto indica, né? No devido tempo, Ele cria, nos dá frutos em todas as áreas da nossa vida, aquilo que a gente se esforça no nosso trabalho, em conhecer a Deus também, e cria frutos em nós. Então, o justo é muito mais comparável também ao trigo, e o ímpio ao joio, certo? Porque o trigo de fato tem uso, e o joio não. Logo, o ímpio é como palha ao que o vento dispersa. Vale mencionar também, nesse trecho do versículo 3, em que diz que tudo quanto ele faz será bem sucedido. E quando a gente lê esse trecho, a gente fica pensando, tudo bem sucedido, né? É tudo bem sucedido. O problema é que está escrito tudo, né? Exatamente, então está escrito tudo. E a gente pensa assim, não, mas eu acho que eu já falhei nessa vida aqui, né? Como é que o justo é bem sucedido, né? E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer alguma pessoa, ou de fato eu creio que alguns aqui são assim, pessoas que têm uma fé realmente inabalável, né? No meu caso. E aí... Ajuda-me na minha pequena fé. Sou réu, confesso. E que as coisas acontecem muitas vezes, né? Não sei, às vezes a pessoa vai lá, faz uma entrevista e não passa. Ah, mas eu não passei em tal coisa.
mas eu não fui bem sucedido naquilo. E aí vem essa pessoa, né, com essa fé forte e fala o mais simples, né? Não era a vontade de Deus. E parece que Provérbios 3, 5 e 6 é muito interiorizado nesse tipo de pessoa. Porque, né, confia no Senhor de todo o seu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, são pessoas que confiam em Deus. É como uma conta, né? Aqui é um passo a passo. Confiam em Deus com todo o coração. Todo, exatamente 100% do coração. Logo, elas não vão pensar no próprio entendimento, não vão pensar na própria capacidade. Vão reconhecer a Deus em tudo que fazem, em todo o seu caminho. Vão perceber que Deus está guiando em tudo e Ele endireita as suas veredas. E Deus vai, então, realmente cuidando do caminho dessa pessoa. Logo, não é sobre ser bem-sucedido na minha vontade, mas na vontade de Deus. E é isso que o justo se apoia. Então, o nosso sustento é estar com o próprio Deus. Caminhando aqui então para a nossa terceira parte, vemos mais um contraste, né? Versículos 5 e 6, em que temos os perversos, que não prevalecerão no juízo, os ímpios aqui serão julgados, serão condenados, perecerão, mas o justo, o Senhor conhece o caminho do justo. Quando a gente pensa nos ímpios, dentro de todo o Salmo, a gente consegue perceber algumas coisas, né? Logo no começo, né, do Salmo, a gente vê que não se aconselha, né? Não anda no conselho dos ímpios. E aqui eu me remeto muito a Roboão, em 1 Reis 12, 8, que ele despreza, né, o conselho de pessoas mais velhas, pessoas ali que Deus separou, exato, escuta os amigos que têm a idade dele, que cresceram com ele, que brincaram com ele. Né? Então, ele toma o conselho de jovens que haviam crescido com ele e o serviam ainda por cima. Então, vamos falar, obviamente, tudo que ele quer ouvir. E, de fato, os ímpios vão perecer por quê? Porque eles estão se aconselhando com pessoas que vão falar aquilo que eles já querem ouvir. Uma segunda coisa, eles conseguem sempre pensar que são superiores. Então, quando a gente vê uma roda de escarnecedores, né, se tem uma premissa que toda fofoca e escárnio tem, é que você é superior àquilo, daquela pessoa que você está falando. Então, se você está falando de alguém, é porque no fundo você está falando aquilo, eu nunca faria aquilo. Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu nunca faria aquilo. Porque eu sou diferente, porque eu sou melhor, em outras palavras. Então, o ímpio se considera superior. E, bom, esse é um grande problema, mas talvez um dos maiores problemas do ímpio é que eles não reconhecem as suas próprias falhas, né? E as suas próprias incapacidades. Quando eu penso sobre oração e sobre a nossa relação com Deus, eu gosto muito de lembrar de Lucas 18, do versículo 10 ao 14. Se alguém puder ler, por gentileza. Pode. 10 a 14, né? Isso. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou com os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, porém, ficou à distância, nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que esse homem
não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Amém. De fato, a palavra justificado é o que aparece aí no final. Por quê? Porque o justo, ele reconhece a própria incapacidade. Ele reconhece, de fato, que sozinho ele não vai cumprir toda a lei. Então a gente caminha para o que seria a terceira pergunta, que é: onde está a sua paz? E muitas vezes a nossa paz não está em perceber um Senhor que conhece o nosso caminho, conhece o caminho dos justos. Muitas vezes a nossa paz está justamente naquilo que a gente já mencionou. Está nos prazeres, né, que a gente tem, nas alegrias que a gente encontra nessa vida. E o fato de a gente estar vivendo algo prazeroso, num momento de vida talvez alegre, ou às vezes no próprio esforço que a gente tem, né, no sustento que a gente vê. Então, talvez no sustento material, e a gente, né, cria paz naquele sustento que a gente tem. E de fato a nossa paz, ela deve estar alicerçada em um Deus que tem planos para nós. Um Deus que pensa em nós. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A nossa paz deve estar alicerçada em conhecer também esse Deus. E não só conhecer, de fato, como a gente tem dito, né, sobre estar com Deus, mas também alicerçada na fé que a gente tem sobre esse Deus. A fé que a gente consegue depositar num Deus que, como eu disse, tem pensamentos de paz sobre nós. E não é à toa que a Bíblia também vai nos dizer que o justo viverá pela fé, né? Paulo em Romanos também vai citar sobre isso. E essa fé, ela vai sendo exercida de tal forma que se torna uma convicção, né? Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, muitas vezes a gente não vai ver o sustento de Deus para o dia de amanhã. Muitas vezes a gente não vai estar num dia alegre, prazeroso, mas a gente vai poder exercer a fé num Deus que, de fato, está preocupado com isso. De fato, está preocupado não só com o nosso sustento, com a nossa paz, mas também nos dá alegria e prazeres nessa vida, né? Logo, a nossa fé vai nos fazer perceber que não depende daquilo que eu sinto ou do que eu vejo. E de fato, a nossa fé, quando é depositada em Deus, em Cristo, é ali que a gente pode encontrar a nossa paz. Porque, como eu disse, nós como justos, a gente reconhece as nossas falhas. Não vamos conseguir completar toda a lei, nem sermos de fato perfeitos, como Cristo é. Mas a gente pode depositar a nossa fé nele. Pode depositar a nossa fé na obra que ele fez. E crer de fato que Deus é um Deus justo e que nos justifica através de Cristo. E, então, podemos ser salvos e ter a paz num Deus que conhece o caminho de Deus. E para encerrar, eu queria ler mais um último texto, Jeremias 9, 23 e 24. Quem abriu pode ler. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza.
Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Amém. Se tem alguém que a gente pode se tem algo que a gente pode de fato se gloriar, é em conhecer a Deus, em estar com Deus, em caminhar com Deus. Logo, a nossa paz está também em estar com Deus. Amém. E como uma forma de fixar essas 3 perguntas, eu queria de fato recitar elas e queria que todos nós aqui a gente pudesse responder da mesma forma. Então, quando eu perguntar onde está o seu prazer, que a gente pudesse responder, está no próprio Deus. E aí eu vou perguntar depois, onde está o seu sustento? Está no próprio Deus, podemos? Ok. Onde está o seu prazer? Está no próprio Deus. Onde está o seu sustento? Está no próprio Deus. Onde está a sua paz? Está no próprio Deus. Amém, amém, amém. Essa é a reflexão que eu tinha. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, porque quando estamos diante do Senhor, nós reconhecemos, Deus, que temos falhas. Nós reconhecemos, talvez, que nem sempre o nosso prazer primordial está no Senhor. Nem sempre, Deus, confiamos, Deus, no seu sustento. Nem sempre, Pai, nós estamos descansando na tua paz, Senhor. Mas sabemos que o Senhor cuida de nós. Sabemos que o Senhor cuida dos teus filhos, Pai. A tua palavra nos mostra e o nosso caminhar contigo, Senhor, nos mostra cada vez mais quem é o Senhor. Como o Senhor é bom, como o Senhor é glorioso, Pai. E se podemos nos gloriar, Pai, é de conhecer o Senhor. Pai, que nós possamos sair daqui, Pai, lembrando sempre onde está o nosso prazer, a nossa alegria, nosso sustento, Senhor, a nossa paz. Lembrando sempre, Deus, que o Senhor nos alcançou, que o Senhor nos salvou. E que em meio a uma sociedade, Deus, que com tanto sofrimento, com doenças, com morte, com questões tão complicadas, econômicas, a gente pode olhar para a cruz, Pai. E perceber, Deus, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, porque estamos respirando, Senhor. Porque estamos vivos e podemos, Deus, ser gratos por termos o Senhor conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Tiagão, pela palavra aí, foi muito importante, muito forte.